A unidade da igreja é um tema muito caro, muito valioso para todos nós cristãos, assim como foi também para o nosso Senhor Jesus e ainda é. Por exemplo, Jesus ora lá em João 17 pedindo ao Pai para que a igreja fosse uma, assim como ele e o Pai são um. Então, por exemplo, a unidade que existe na Trindade é uma unidade que também precisa ser experimentada na igreja visível, uma vez que a igreja ela é una. Então, intrinsecamente existe na igreja a unidade. A unidade é uma realidade que é própria da igreja. Por exemplo, a igreja triunfante já experimenta na glória do Senhor a unidade. Então, cristãos de diferentes épocas, de diferentes nações, que vieram de igrejas particulares, em regiões diferentes, mas que tinham em comum a fé que foi dada aos santos, hoje vivem a unidade, que é o fim último da igreja na glória do Senhor, estar definitivamente reunida com Cristo, uma vez que a igreja já está, esse é o mistério da fé, unida a Cristo, e a igreja visível também, mesmo organizada hoje de diferentes modos, de diferentes formas, existindo uma pluralidade, uma diversidade no ambiente cristão, a igreja visível também faz parte de uma só realidade mística, orgânica, que é o corpo de Cristo. Então a igreja do Senhor, mesmo hoje desunida em alguns aspectos, ela é o corpo do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, nós temos os mesmos vínculos que nos unem. Temos elementos de união que são bem maiores, em muitos casos, de que os elementos que nos separam. Nós estamos unidos num só batismo. Mesmo que este seja praticado em grupos cristãos de diferentes modos, mas ele não pode, quando ele não nega a sua essência, a sua verdade, as fórmulas batismais que são católicas, ou seja, universais, que pertencem a toda a igreja, é um batismo válido. Então estamos unidos numa mesma igreja, no mesmo corpo místico, pelo vínculo de um só batismo, temos um só Senhor e uma só fé, a fé que foi dada aos santos. Então essa doutrina, a doutrina da igreja, ela é essencialmente universal. Aqui a gente extrai o sentido de catolicidade. Então toda a igreja, seja a igreja invisível e seja a igreja visível, na verdade tudo é uma igreja só. Essa distinção ela é necessária no campo teológico, mas estamos falando de uma só igreja. A igreja ela é una. Então nós precisamos, como cristãos sinceros, genuínos, precisamos orar pela unidade, desejar a unidade e trabalhar pela unidade. Agora, isso não significa que desejar, orar e trabalhar pela unidade se formate na ideia de despojamento de nossas confissões particulares, de nossas tradições eclesiásticas, teológicas, em nome de uma união acrítica. Não. Primeiro que as diferenças precisam ser discutidas, conversadas, o diálogo é necessário, uma vez que somos da mesma família da fé. Eu que sou, por exemplo, reformado, um cristão presbiteriano, cito o próprio catecismo, aliás, a própria Confissão de Fé de Westminster, que, falando sobre a igreja, trata a igreja tanto invisível como a visível, como católica e universal, e que consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus. Ok. Então, a verdade, a sã doutrina, ela não pertence a um grupo cristão específico. Ela pertence ao Senhor Jesus. Ela foi dada aos santos que hoje se reúnem em vários lugares e têm o vínculo, têm em comum muitos aspectos
que remetem ali à ideia de catolicidade. Ok, então o primeiro passo, o primeiro movimento para unidade, em prol da unidade da igreja, se passa ainda no campo subjetivo, que é o do reconhecimento, do meu reconhecimento, do reconhecimento de que existe no outro irmão e na outra confissão cristã, genuinamente cristã, o dom de Cristo. Aqui a gente precisa fazer uma separação importante. A gente não está falando aqui de um macroecumenismo, como muitos entendem. Quando a gente fala de ecumenismo, algumas pessoas parecem que recebem como um xingamento, né? Em grupos mais exclusivistas, por exemplo. E muitos fazem ecumenismo sem saber. Quando, por exemplo, você admira, quando um reformado presbiteriano admira a obra de um batista, reformado ainda, que seja, o Spurgeon, por exemplo, é um movimento ecumênico que você reconhece naquele irmão batista o dom de Cristo. Quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus está presente entre os irmãos luteranos, anglicanos, metodistas, pentecostais, enfim, nós já estamos fazendo um movimento ecumênico, não macroecumênico. Não significa abraçar todas as religiões em nome de uma só religião, e também não significa o diálogo, a busca pela unidade não significa reunirmos num só lugar, acabar com as diferenças denominacionais. Não, o passo não é esse. Não precisamos pensar nisso. Precisamos reconhecer, em primeiríssima instância, o dom de Cristo no outro. Esse é o movimento da unidade, em favor da unidade. Até porque temos um só pastor, somos parte de um só rebanho, temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O Espírito Santo que gera vida nos corações daqueles que foram eleitos opera em todos os lugares, porque os eleitos estão em todos os lugares. E Deus é soberano para trazê-los tanto para a nossa realidade eclesial quanto para outras realidades eclesiais. O que precisamos é zelar pela unidade, lembrando das nossas diferenças com respeito, com diálogo, com maturidade, mas também lembrando daquilo que nos une, que é muito mais, que é muito maior. Se temos uma cristologia sadia, se temos uma ideia trinitária bem definida, assim como tantas outras coisas, isso se deve, por exemplo, aos concílios universais que hoje nós subscrevemos todos juntos. Então as igrejas cristãs, e talvez esse seja o parâmetro melhor para definir qual que é o ambiente onde a unidade precisa ser buscada e trabalhada, era um ambiente especificamente cristão. E o que é o ambiente cristão? É um ambiente onde todos os grupos cristãos genuínos que confessam a mesma fé, aquilo que é essencial da fé, aquilo que definimos como sã doutrina, no ambiente de reconhecimento e de exercício de maturidade, de entendimento de que professamos uma só fé, num só Senhor. Então o movimento é esse. Não significa que você precisa abrir mão da sua tradição religiosa. Agora, é necessário que você entenda que a nossa tradição cristã, a tradição presbiteriana, batista, enfim, anglicana, luterana, elas fazem parte de um todo que define toda a igreja. E essa é a ideia da catolicidade. Então nós precisamos trabalhar para a igreja. Eu gosto de citar o Kevin Van Hooser, porque ele fala algo que é muito verdadeiro e muito importante para nós, que é o seguinte: o bom cristão é o cristão católico, não católico romano, não católico anglicano, né? não católico, enfim, o bom cristão é um cristão católico, seja ele de qual grupo cristão. É o bom católico, o bom cristão é o católico. Por quê? Ele aprende da igreja toda, para servir a igreja toda. Lembrando mais uma vez, porque fazemos parte de uma só igreja. Precisamos trabalhar em favor da nossa realidade eclesial, das nossas responsabilidades, amar nossa igreja local,
nossa denominação, nossa confissão de fé, mas pensando que fazemos parte de um só barco, de um só barco. E nesse barco, o Senhor Jesus, pastor nosso, está presente. Então, que possamos a cada dia, ainda mais nesses dias tão difíceis e estranhos, possamos dizer juntos: Pai nosso, reconhecendo que o Pai, de fato, é nosso. E que o Senhor Jesus nos abençoe.